liberar o acesso. E aí, para que a gente possa, que a gente tinha essa possibilidade. E aí, a gente começou uma discussão, tal, tal, tal. Eu, no meu singelo ponto de vista, eu falei o seguinte: eu tenho diabetes, pressão alta, já peguei essa doença 2 vezes, não quero pegar de novo, tá? Então eu preferi puxar para online, dou a minha aula online, passo uma parte que eu preciso passar hoje para vocês, e depois a gente volta semana que vem, todo mundo normal, todo mundo tranquilo, sem nenhuma dor de cabeça. Eu acho que seria o melhor, tá? Então foi uma opinião minha. Então, o protocolo da faculdade fala, em caso de 2 alunos com Covid, a aula todo mundo vai pro, como é que fala, para quarentena, e aí espera o período do Covid do último. Acabou. Se eu tive contato com o 2, então eu não vou dar aula. Eu achei melhor, tá? Então foi uma decisão que eu tive, que acho que ficou mais interessante para a gente poder organizar isso, beleza? Então foi essa a ideia que nós tivemos aqui, beleza? E como eu tenho ainda, eu estou bem tranquilo com o conteúdo, eu tenho ainda que passar algumas coisas para a gente poder estar organizando. Então hoje eu resolvi dar essa aula no online, tá? Deixa eu mandar a minha tela. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Ocultar. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Eu queria que... Esse aqui é o Werebe, é um sisteminha que eu uso para as minhas aulas, tá? E aí a gente vai começar a vantagem dele, tá, gente? É que a gente consegue ver, consegue olhar as aulas, consegue visualizar os elementos, então a gente consegue brincar com ele aqui dentro, tá? Então ele é bem interessante, é bem legalzinho de vocês estarem trabalhando, então a gente consegue organizar. Qualquer coisa vocês vão abrindo o áudio aí para a gente estar interagindo, tá? Então a gente pode abrir os áudios aí, depois eu vou mandar o link para vocês dessa aula gravada, como que ela vai ficar, tá? Que aí vocês vão ter acesso a essa gravação que eu vou fazer hoje, tá? O que eu preciso adiantar agora? Quando a gente começa a organizar a locação, ou seja, a curva, nós temos que começar a entender como é que é feita a locação dessa curva. Como é que eu loco ela? Qual que é a função? Então, como é que isso funciona? Então, seria essa a ideia hoje da gente poder organizar. O trabalho, vocês podem ficar tranquilos, eu vou abrir lá no Moodle, eu nem abri ele ainda no Moodle, para poder enviar o trabalho, para vocês enviarem o trabalho para mim, tá? Então, esse tá lá no Moodle tranquilinho, sem nenhuma dor de cabeça, tá? Professor. Preciso agora, o que eu preciso organizar? Quando eu construo a minha curva, eu vou até pegar aqui uma tela branca, certo? Eu tenho uma tela branca aqui, que eu acho melhor. Deixa eu mexer com ela aqui. Vocês podem abrir os áudios, tá? E tem o chatzinho que vocês podem escrever também aí do lado, tá? Ele permite que vocês escrevam aí e a gente vai organizando, tá? Então a gente consegue aqui sem nenhuma dor de cabeça. Se eu vou trabalhar com a minha... Ó, oh, caramba. Deixa eu... Só Deixa os dois agora. aqui. Deixa eu sair pro lado. Tá lá. Preciso configurar a minha canetinha. Eu não configurei. Só um minutinho. Só preciso configurar ela aqui. É rapidinho. Vamos. Funciona? Aqui, abriu. Tá só no primeiro monitor, tem que ser em todos. Apply, ok. Pronto, agora fica. Agora ela vai certinho. Pronto. Agora ela vai. Ó, bonitinha. É que eu tinha que configurar a minha caneta, senão ela não sobe, tá? Ela para de... Tem hora que ela dá esse tilt, e aí eu preciso habilitar ela aqui, ó, tá? Então eu preciso habilitar ela para que ela possa fazer os meus dados. O que acontece então? Quando eu vou fazer a alocação da minha curva, então eu vou traçar o meu ponto inicial, o meu PI, vou traçar o meu PT e vou traçar ela aqui, ó. Então vou fazer isso. Depois eu vou pegar e vou
e vou começar a desenhar a minha curva, ó. Então, eu vou desenhar a minha curva aqui, ó, mais ou menos, tá? O que acontece? Eu tenho que locar a minha curva estaca por estaca. Então, cada estaquinha aqui, ó, eu tenho que fazer a locação dela. Então, eu tenho que começar a identificar aonde que é cada ponto, cada estaca na curva. Mas nós já sabemos que nós já temos esse tamanho. Quando a gente faz no CAD, é bonitinho, né? A gente faz o desenvolvimento lá, cria o raio, faz ela bonitinha. Só que em campo, eu não tenho como abrir um raio aqui, ó, e traçar essa curva. Não tem um jeito, eu não tenho como fazer isso. Então, a maneira mais fácil para que eu possa fazer essa informação é fazer a locação. E a locação, geralmente, ela é dada a partir dos ângulos. Por quê? Porque a partir do ângulo, se você traçar a partir do meu azimuth, eu tenho esse azimuth de partida, e a partir desse azimuth, eu também tenho esse azimuth de partida. Então, tem esse azimuth para cá. Ó. E aí eu posso vir aqui, ó, fazendo a alocação a partir desse ângulo. Então, eu vou locar cada estaquinha que eu colocar dentro da minha curva. Então, eu consigo, a partir dessa locação, fazer essa análise. Então, eu vou começar a olhar isso. Então, é disso que trata essa aula hoje. Como é que eu vou trabalhar esse processo de locação? Tá? Então, como é que eu faço? Então, eu vou ver aqui. É um método onde são marcadas cada elemento, certo? Cada elemento que eu tiver trabalhando aqui, eu posso marcar esse elemento, qual que é a informação que eu quero, e é o processo que a gente mais utiliza, que é trabalhar com ângulos, e esses ângulos a gente vai definindo cada um deles, tá certo? Eu vou trabalhar ou com deflexões sucessivas, uma de cada vez, ou com deflexões acumuladas. Geralmente, a gente fala com deflexões acumuladas, ou seja, eu vou jogando a deflexão de 20 em 20 metros e vou achando esse valor. É como se eu criasse um leque. Então, eu pego a primeira, na primeira estaca, tem a sua deflexão. Pego a segunda, na segunda estaca, pego a deflexão dela. E assim por diante. Então, eu vou calculando a partir de deflexões acumuladas. É a que a gente mais usa, tá? É a que a gente mais vai utilizar, é esse processo, tá? Como é que ela pode ser aplicada e aonde ela pode ser aplicada? Ela pode ser aplicada em raios menores que 300 metros, com locações de 20 em 20 metros, cujo coeficiente da corda é 20 metros. Então, é aquela distância entre uma estaca e outra. Posso trabalhar também com raios entre 150 e 300 metros, então nesse intervalo, para locações de 10 em 10 metros, então a cada 10 metros eu coloco uma curva, então eu coloco uma estaca, então eu vou colocando ela de 10 em 10 metros para raios menores, e raio menor que 5 metros, a corda de 5 eu também posso colocar. Então aí eu vou colocar com raios menores ainda, a cada 5 metros eu vou colocar uma curva. Por que tem essas diferenças? À medida que a minha curva ela vai aumentando, eu posso ter de 20 em 20 metros e isso vira uma reta. Então, isso aqui vão ser retas. Se meu raio é pequeno, a minha curva ela é mais fechada. Então, se eu colocar um raio de 20 metros, eu vou comer boa parte da curva. Então, o que eu faço? Eu faço estacas menores na curva, para que eu tenha a reta bonitinha, para que ela possa fazer a curva o mais suave possível. Porque eu não tenho um transferidor, eu não tenho um compasso gigante para poder fazer ele em campo. Então, eu tenho que usar um método. Então, esse é o método que a gente vai estar utilizando aqui dentro para organizar. Então, dependendo do raio da curva, eu vou colocar a quantidade de estacas dentro dela. Ah, então ela pode ser diferente do estacamento normal? Pode, tá? E vai ser, tá certo? Raios menores, 5 metros. De 150 até 300, de 10 metros. Acima de 300, estacas de 20 em 20 metros. Então,
ela é um padrão que a gente já usa. E como é que isso funciona? É aquilo que eu estava falando para vocês. Ó. A partir de um ponto, eu tenho o meu ângulo, então eu tenho o meu ângulo de deflexão, então eu li para o primeiro, li para o segundo, li para o terceiro, e assim sucessivamente, até chegar ao final. E para cada um deles, eu vou calcular a sua deflexão acumulada. Então, eu preciso de algumas informações. Eu preciso do ângulo de deflexão. Então, eu vou ter que calcular esse ângulo. Então, já sabemos como calcular esse ângulo de deflexão. É só pegar o azimuth de um menos o azimuth de outro, nós temos o ângulo ali, resolvi o problema. Então, o AC, nós já sabemos calcular. O AC vai ser o azimuth de PT menos o azimuth de PI, de PC, certo? Então, resolvido o meu problema, calculado ali dentro. Por quê? Dependendo da minha necessidade, aí eu vou traçar as minhas cordas, ó. Então, a estaca 1 aqui, o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro, o quarto, e assim por diante. Quantos pontos couber na minha curva. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, como que a gente calcula. Tá? Como é que eu faço esse cálculo? Qual que é o procedimento? Certo? Como é que eu gero esse procedimento aí? Tá? Tem gente que não está conseguindo entrar? Professor, eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. Josael. Pode falar, Beatriz. Esse ângulo Hã? é o Renato. É o Fala, Renata. Renata. Esse ângulo que você está falando aí, ângulo de deflexão, que você colocou aí essa base aí que você colocou de vermelho. Essa aqui. Esse ângulo. Não. Lá atrás você fez uma reta. Não, aí mesmo. Aí você fez bem na ponta aí do PC, bem na pontinha aí onde tem um PC, Sim, eu você tô fez com uma esses reta ângulos aqui, ó. vertical. Isso. Esses ângulos aí são os ângulos de deflexão, certo? Certo. É a deflexão DS3, DS4 e assim por diante. Beleza. Aí, no intervalo entre uma reta aí que você fez, a outra, por exemplo, DS1, DS alguma coisa, DS4, DST. Isso aí. Esse ângulo aí, ele não é o de deflexão, né? Não é. Eu vou calcular ele. Certo. Então, esse ângulo aí, eu preciso DS3, encontrá-lo. Entendeu? certo. Eu Ele tenho que é encontrar esse a ângulo. variação, então, esse espaço, essa abertura aí do desenho mesmo. Oi? Esse DS3, DS4 é exatamente essa abertura aí do desenho Essa mesmo, né? abertura que eu quero calcular. Não. Eu quero calcular a Fechou, partir então. dela qual que é esse ângulo. Então, eu vou até o final, por exemplo, e vou calculando os outros para me poder chegar até o primeiro. Então, eu vou ter que calcular cada um desses ângulos aqui, ó. Certo? Então, eu tenho que determinar esses valores. Esses valores permitem que você, ao fazer a locação dele, por exemplo, a gente vai colocar isso no teodolito, por exemplo, no teodolito, e aí você põe ele e faz a leitura do ângulo, ele faz a leitura, até fazer a locação como um todo. Então, ele loca o ponto até o final. Então, ele loca a curva. Então, é um método muito fácil de trabalhar. Mas eu tenho que entendê-lo. Quais são os procedimentos para fazer isso? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz. Então, eu peguei um exemplo bem tranquilo, tá? Aonde eu tenho o meu azimuth inicial, o meu azimuth da tangente final, do meu ponto final, certo? A estaca do ponto PI, a estaca lá de cima do PI, certo? Tem a estaca dele também. O raio da minha curva. Então, tendo essas informações, a primeira informação eu tenho. Se o meu raio é de 500 metros, então a minha curva, o estacamento dentro da minha curva, deixa eu ver se eu consigo fazer ela aqui. O estacamento, então eu tenho o meu raio é igual a 500. Então, dentro da minha curva aqui agora, a primeira informação eu já tenho. Então, se eu tenho o PT, ó, eu coloquei ele aqui, ó, o PC e o PT,
Então, eu tenho o PC aqui, ó, e o PT aqui. Dentro da curva, se o meu raio é de 500 metros, então eu já sei que as minhas estacas vão ser de 20 em 20 metros. Então, por exemplo, um exemplo hipotético. Se o PC é 322, então tá aqui, ó, 322 mais 18, 62. A próxima estaca seria a 323, 324, e assim por diante, até chegar na última aqui, que é a 333, e o PT estaria na 333 mais 1,51, certo? Então, eu faria meu estacamento ao longo de todo esse desenvolvimento. Tranquilos? Então, eu já tenho esse valor. Então, eu já tenho essa dinâmica aqui dentro, tá? Vocês estão mandando alguma coisa no chat? Não, né? Não. Então, tá beleza. Tá? Então, é uma forma da gente começar a organizar esses dados. Até aí, alguma dúvida? Tranquilinho? Beleza? Beleza. O que eu preciso agora? Agora eu preciso desenvolver esse cálculo. Então, a primeira informação que eu vou trazer aqui para mim é o ângulo, o AC, que é aquele ângulo que a gente faz ali, ó, que a gente pega a tangente aqui, se eu consigo fazer ela retinha, e a tangente aqui, ó. Então, eu tenho o meu PI aqui, então eu tenho o meu AC bem aqui, ó, meu ângulo central. O ângulo central, esse valorzinho desse ângulo, eu vou calculá-lo. Como é que eu vou calcular? Eu vou pegar o azimuth de um menos o azimuth do outro. Resolvi o meu problema. Então, eu vou fazer essa continha. Então, eu vou pegar lá no minha folha em branco, que eu estou mexendo aqui, ó. Eu vou apagar essa bagunça aqui que eu fiz. Certo? Eu vou apagar essa minha bagunça. Eu deixei essas folhas em branco aqui para a gente poder fazer esses cálculos, tá? Para a gente poder ter ele aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou desenhar isso aqui novamente lá, tá? Para a gente poder ter essa folha em branco, tá certo? Então, aqui, eu vou pegar e vou fazer o meu primeiro cálculo. A primeira coisa que eu vou calcular aqui seria o quê? Seria o meu AC, que aqui eu deu a configuração de I. O AC vai ser o azimuth final menos o azimuth inicial. E aí nós já temos os valores dele, ó. O azimuth inicial é 88,12. O azimuth final é 81,27. Então, vou fazer um menos o outro. Então, vou fazer... Deixa eu pegar minhas folhas, as minhas colinhas. Cadê minhas colinhas? Só um minutinho, peraí. É que eu tenho um problema, tá, gente? Eu faço tudo na mão. Eu não consigo fazer da aula de cálculo se eu não pegar e fazer tudo na mão. Ó, eu faço tudo na mão, tudo bonitinho. Eu não dou conta, tá, gente? Eu tenho que fazer na mão, bonitinho, para poder depois passar lá. Então, eu vou fazer o meu cálculo aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer 81,27. 81 graus, 27 minutos, menos 58 graus, 12 minutos. Aí alguém me pergunta, mas da onde saiu esses valores, professor? Saiu daqui, ó. Eu dei eles aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Que seria a azimuth da tangente inicial. Então, se eu colocasse aqui o inicial, que seria 58,12. E o final, que seria 81,27. Opa, aqui, ó, desculpa. Seria aqui. 81,27. Seria esses dois valores. Então, eu já tenho os dois. Então, eu vou fazer um menos o outro, que eu acho o valor que eu quero. Beleza?
Então aqui vai me dar... Oi. Volta lá um pouquinho, fazendo favor. Isso. Esse ângulo que nós estamos encontrando aí, o AC, essa reta que você fez um prolongamento aí, é o prolongamento dessa Da reta tangente aqui, anterior? ó. É É da o tangente aqui. prolongamento da tangente, né? É que para desenhar a mão livre é mais ruinzinho. No Não, quadro é mais beleza. fácil. Beleza. No quadro é mais fácil. Aqui é ruinzinho de fazer. Então aqui vai dar exatamente 27 menos 12, vai dar 15. 11 menos 8 dá 3. 7 menos 2, então deu 23. Então, esse ângulo I, que é igual ao meu ângulo central, que é igual a 23 graus e 15 minutos. Prontinho. Achei o valor que eu precisava. Então, essa é a primeira informação que eu tenho, tá? Agora, eu preciso calcular, a gente já sabe como calcular. Ó, o Saulo está entrando aí, deixa eu liberar o acesso dele aqui. Certo? Nós precisamos calcular o desenvolvimento, tá? Mas aí são aquelas forminhas que a gente já viu lá do, como se diz? Lá do outro trabalho. Então, é as mesmas equações, para calcular o desenvolvimento, para calcular a tangente, tudo bonitinho. Então, vocês já sabem calcular, eu não vou nem me preocupar aqui, tá? Então, esses valores que eu tenho aqui, ó, desenvolvimento, a tangente, o C, tudo foi calculado lá daquele outro método que a gente desenvolveu no trabalho. Então, a gente já sabe como calcular, eu não vou nem me preocupar com eles aqui, tá certo? É as mesmas fórmulas que a gente viu lá no outro. O que eu preciso agora é trazer essas informações para cá para me poder calcular, tá certo? Então, agora, o que eu preciso? Eu preciso calcular a deflexão em cada elemento. Então, depois que você calcular o desenvolvimento, que a gente já sabe calcular ele, aqui, ó, é o meu desenvolvimento, que é o D aqui, ó, certo? É o meu desenvolvimento aqui. Então, agora, eu preciso encontrar agora qual que é o desenvolvimento em cada trecho, ou seja, em cada pedacinho que eu tenho ali dentro. Quanto que ele vai ser? Qual que vai ser ele ali? Como é que eu vou trazer esse desenvolvimento para cá? Quanto que ele vale? Tá? Então, eu vou calculá-lo ali. Então, eu vou usar uma formulazinha. Então, eu vou pegar aqui a nossa folha em branco, para a gente poder ir fazendo etapa por etapa. A minha deflexão por estaca, aqui é por estaca, ela vai ser o quê? Vai ser a minha deflexão por estaca, vai ser igual à deflexão que nós calculamos, dividido por 20. Por que por 20? P por conta da distância de uma estaca para outra. Lembra, nós colocamos aqui, ó, porque o meu raio é 500 metros, então as minhas estacas vão de 20 em 20 metros. Então, eu tenho aqui a minha estaquinha aqui prontinha, bonitinha, sem nenhuma dor de cabeça. Então, ela está ali. Eu não preciso me preocupar. Então, já sei quanto que ela é. Então, vou pegar ela aqui dentro, pela minha equaçãozinha, e vou dividir. Então, vai ser 2... Aqui. 2,2919 graus dividido por 20. Esse valor foi o que nós calculamos aqui, ó. Então, nós já sabemos calcular ele, então não precisamos nos estressar, tá certo? Então, ele está calculado ali, bonitinho, sem nenhuma dor de cabeça. Então, eu já vou jogar ele lá dentro. Então, vai ser isso aqui, vai dar igual. Eu vou pegar minha calculeteira, vou até fazer ele aqui, ó. Vou até fazer ele aqui que é mais fácil para a gente poder fazer. Calculadora aqui. Eu consigo fazer ele aqui dentro, ó. Consigo fazer ele aqui com vocês. Então vai ser
2,29. 29 mesmo? Só confirmar aqui. 29,19. 0 graus. Dividido. Não, aqui não precisa colocar graus. Por 20. É igual. Então deu 0. Por que deu 1,14? Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Eu tô ficando doido, né? Não é dividido por 20, não. Ô, burro. É 2 aqui, ó. Tá? É 2. Eu que tô doido da cabeça, tá? Eu vi 20 e escrevi 20. Mas é 2, tá? Então aqui é 2. Ô, burro. Daí não é o valor da estaca? A estaca não é 20? É, mas é para cada 20 metros aqui, ó. Aqui é 20 metros, ó. Só que é D dividido por 2. Entendeu? É que eu tinha colocado 20 aqui, ó. Tá? E é 2. É D dividido por 2. Eu que tô olhando errado aqui, ó. A minha fórmulazinha tá aqui, ó. Vê se sai, ó. É D dividido por 2. Eu que li 20. Olha lá, ó. Vê se sai aqui. Vamos, filhinho. Dá zoom aí. Não vai dar zoom. Olha lá, agora é D dividido por 2. Eu que tinha colocado aqui errado, tá? Então vamos lá. Então vai ser 2,2919 dividido por 2. Aí agora deu 1,14, tá certo? Então aqui dá 1,14595. Então dá 1, Professor, fala. essa fórmula D sobre 2 aí, D dividido por 2, ela vale para estacas que tá de 20 em 20, 10 em 10 e 5 em 5? 5 em Qualquer 5. uma delas? Qualquer uma D? delas. Qualquer uma delas. Beleza. Por quê? Você tem que lembrar que a cada uma delas eu vou tirar uma quantidade. E essa quantidade que eu quero tá calculando. Tá? Eu quero estar organizando ela ali dentro. Então, se eu tenho que lembrar. Depois, e esse 2020 ele vai me dizer daqui a pouco o que eu vou fazer. Tá? Que tem uma equaçãozinha que a gente coloca ele. Já vou colocar ela. Por quê? A cada 20 metros eu tenho essa deflexão, que é D sobre 2. Certo? Quando eu calculo ela, então para cada estaca ela tem que ser constante, para ela poder fazer a minha constância lá. E aí que ela vai multiplicar ou dividir por 20 para me poder saber quanto que é. Mas já eu já mostro aonde está a diferença. Então isso aqui, a minha deflexão, lembrando que a cada 20 metros, deu 1,14595 graus. Então, já encontrei a minha deflexão. Só que tem Só um para problema. confirmar, Essa eu tô minha... calculando Oi? Só para confirmar, eu estou calculando a deflexão, mas eu peguei o desenvolvimento sobre 2, é isso, né? Sobre 2. O outro D é desenvolvimento. D sobre 2. Beleza. O que acontece aqui? Quando você calcula essa deflexão, a deflexão que eu tô trabalhando aqui, essa deflexãozinha que eu preciso determiná-la, deixa eu virar aqui a página que fica mais fácil, deixa eu passar ela aqui, ó. Ela significa o quê? Que a cada 20 metros que eu andei, ela gera uma deflexão. Então, a cada 20 metros, ela gera uma deflexão. Correto? Então, a cada 20 metros, ela gera uma deflexãozinha. Então, ela é constante, ela tem que ser constante. Por quê? Porque se ela não for constante, a sua curva não é simétrica. Então, é como se eu pegasse aqui, ó, fosse desenhar a minha curva e eu não consigo fazer uma simetria dela. Ó. Então, ela tem que ser simétrica aqui. Então, ela tem que ter em cada espacinho a mesma deflexão. Ó. A mesma deflexãozinha aqui. Elas têm que ser iguais. Qual que é o problema? Se ela for de 20 em 20, joia. Mas se ela for de 5 em 5, 10 em 10, eu tenho um problema. Qual o problema? Então, vamos apagar aqui. Deixa eu apagar aqui.
Ela não chegou aqui não, a da Flávia não chegou. Agora que chegou. A internet dela que não tá... A internet que não tá dando liga. Quando é que isso vai variar para a gente poder calcular? Dependendo da sua curva, eu vou pegar aqui, ó. Então eu vou pegar a minha estaca. A minha estaca inicial, que a gente olhou aqui, ó. Deixa eu voltar nela. Cadê? Aqui. A minha estaca inicial é na 322. Opa, volta. É na 322 mais 18, certo? E a outra na 333, 151. Qual que é o problema? Se for de 5 em 5, aí a minha estaca aqui, eu vou ter que modificar ela. Se ela for de 10 em 10, de 20 em 20, a gente vai ter que modificar esse valor aqui, ó. Tá? Como assim? O que o senhor está falando? Se a sua estaca começa, que é o nosso caso aqui, opa, que é o nosso caso aqui, deixa eu pegar aqui meus dados, eu não preciso ficar indo e voltando. Cadê você? Aqui, tá aqui, achei. É na 322 mais 18,62. Então, quer dizer que a minha estaca está aqui, ó, na 322 mais 18,62. Para a estaca cheia, por que cheia? Porque eu vou pegar aqui, ó, a próxima estaca seria a 323, certo? Seria 323. Mais 20, 324. Mais 20, 325. E assim por diante, até a 333, mais 1,51, certo? Então seria isso aqui, certo? Se ela vai de 20 em 20, ou seja, a minha deflexão aqui, ó, é a cada 20 metros. Se eu mudar o raio, a minha deflexão pode passar de 20, 10 ou 5 metros. Então, aí, eu tenho que calcular a diferença para cada trecho, ou seja, eu tenho que calcular a diferença para chegar aqui, ó. Então, eu tenho uma pequena deflexão aqui. E na 333, que ela seria aqui, ó, a 333, eu tenho um pedacinho que sobrou que vale 1,51, que eu tenho que calcular a sua deflexão também. Então, esses pedaços que faltam ou que sobram para você chegar na estaca cheia, no valor cheio, eu tenho que calcular a deflexão dele. E aí que eu tenho uma equaçãozinha, deixa eu pegar ela aqui, certo? Que é onde estava o D mais dividido por 20, que aí agora vocês vão ver da onde sai ele. Então, a minha deflexão, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um pedacinho, a deflexão 1, certo? A D1 é igual à deflexão que eu calculei, essa daqui, ó, a D 20 metros, dividido pela quantidade de estacas. Então, por exemplo, se a minha estaca for 20 metros, eu divido por 20. Se ela for 10 metros, eu divido por 10. Se ela for 5, eu divido por 5. Correto? Mais, vezes a minha distância de chegada. O que é essa distância de chegada aqui? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Opa!
que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui, gente? Só um minutinho. Modo de exibição. Manter. Eu fiz uma besteira aqui. Ocultar. Isso. É que eu mudei o meu negócio aqui, ele mudou tudo aqui, meu. Tá? Eu fiz uma... O que é essa distância aqui, ó? Então, por exemplo, da 323 para 322 mais 18, quanto que sobra? Como assim? Vou pegar lá a outra página em branco, que eu já tinha deixado aqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui ó, a 322 mais 18,62. Para mim chegar na 323, qual que é a minha distância? Eu tenho que saber. Outra, para mim chegar, ó, aí lá no final, agora lá no final, ó, na 333, para chegar na 333 mais 1,51, qual que é a minha distância? Então, eu tenho que calcular a deflexão aqui, ó, para esse trechozinho. Então, para isso eu vou calcular. Então, eu vou pegar aqui, ó. O primeiro é 18 menos 162. Por quê? Eu sei que as minhas estacas vão de 20 em 20. Então, vou fazer de 20 menos 18,62. Então, aqui vai dar 8. 9 menos 6 dá 3. 9 menos 8 dá 1. Então, a minha distância é 1,38. Aqui é fácil, né? 1,33 para chegar a 333 mais 151, ele dá quanto? Exatamente 1,51. Então, eu já sei ali dentro quanto que ela dá. Então, beleza. Tá? Então, achei as minhas distâncias. Então, a minha distância aqui, ó, eu já sei as duas quanto que elas são, quanto que ela vale. Tá certo? Então, já sei as duas lá. Agora, eu vou jogar nessa equaçãozinha aqui, ó, para calcular a deflexão em cada pedacinho. Então, eu vou pegar lá, vou fazer as duas aqui, ó. A deflexão para 1,38 e a deflexão para 1,51. Então, aqui vai ser igual, aqui vai ser igual. Então, eu vou pegar, ó, a minha deflexão de 20, ou seja, vamos lá, aqui, ó, a minha deflexão de 20, que deu 1,4595, certo? Vai ser 1,45. Opa, desculpa. Ô, cabeçudo. Desenhar, copiei errado aqui o valor. Vai ser 14,59 vezes a distância percorrida, 1,38, dividido por 20. Por que por 20? Porque as minhas estacas são de 20 em 20 metros. Se fosse 5, era dividido por 5. Se fosse 10, era dividido por 10. Entenderam? Então, a minha distância, a minha deflexão de 1,38 vai ser igual. Vou pegar minha calculadorinha. 1,1459 vezes 1,38 dividido por 20. Então, deu 0,07906. 707, tá? Aqui, tá? Eu até arredondei mais, então 0,791. Então, aqui deu 0,0791
graus. Certo? Então, até aí, tranquilo, sem nenhum problema. Vou fazer a mesma coisa para 151, ó. 1,1459 vezes 1,51 dividido por 20. Então, a deflexão a 1,51 vai ser igual. Vou fazer a mesma coisa lá, ó. 1,1459 vezes 1,51 dividido por 20. Então, deu 0,08. Esse eu não coloquei aqui. 0,865. 0,865. Então, 0,0865. Até aí, algum problema? Tranquilo? Alguém mandou alguma coisa aí? Não, beleza. Professor, fui eu. Hã? Fala, Fui eu, Renato. professor Beatriz. Beatriz, professor. Professor, eu vi que você fez o cálculo. É que suas vozes são muito parecidas, a sua e da Renata. Ah, parece não, professor. Fala, Eu vi que o Beatriz. senhor fez aí no 323 o cálculo, né? É, aqui, ó. Aí deu a distância de 1,38. É, esse aqui, ó. E aí no de baixo, o senhor fez o cálculo aí e deu 1,51. Como que você conseguiu esse valor? O senhor Porque é o pegou esse seguinte, final desse 33, hein? lembrando, ó, eu vou pegar lá os dados novamente, ó. Vamos. Aqui, ó. Vou pegar os dados aqui novamente, ó. APC, deixa eu apagar aqui. Você não vai apagar não, filhinha? Ah, tá, aqui não é que ele deixou apagar. É que eu mandei manter. APC é a 322 mais 18. APT é a 333,151. Então, por exemplo, para que eu chegue na 323, que é a próxima estaca cheia, 18 para 20, que eu sei que é 20, vai de 20 em 20 metros, falta 1,38. Da 333 para chegar até a 333 mais 151, então eu tenho que andar mais 1,151. Entendeu? É o que faltou ali para me chegar na estaca que eu quero. Entendeu? Entendi. Aí, então, toda vez que tiver esse cálculo da estaca de PT no final, eu sempre utilizo esse valor do final para poder fazer Geralmente a divisão. Geralmente é o que falta para chegar nela. Porque Não tem mais estaca, né? Não vai ter mais estaca. Entendi. Então é o que vai faltar para chegar na PT. A final é o que falta para chegar nela, certo? E a inicial é para mim chegar na estaca cheia. É 20 menos o valor. Entendeu? Tranquilo? Então, achei todos bonitinho, lindos e maravilhosos. Agora, eu preciso calcular estaca por estaca, ponto a ponto, uma por uma. Então, para fazer isso, eu achei melhor fazer lá no Excel. Então, eu vou... Aqui tem todos os cálculos, ó, bonitinho, ó. Do jeito que eu fiz aqui com vocês, eles estão aqui, ó, tá vendo? Tudo bonitinho aqui, ó. Agora eu tenho que construir a tabela deflexão por deflexão. Então, eu vou construir essa tabelinha com vocês aqui agora. Então, vou finalizar ela aqui. Eu vou descartar, beleza? Depois eu mexo nela. Eu tenho meu santo Excel. Excel é bom, né? O Excel a gente consegue brincar com ele sem nenhuma dor de cabeça, né? E aí a gente consegue fazer o cálculo dele aqui para que a gente possa desenvolver esse dado. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou começar a organizar, agora quantos são as estacas que eu tenho que construir. Então eu vou colocar aqui algumas informações. Eu vou até aumentar aqui para ficar mais fácil. Certo?
Vou colocar aqui maior. Então, eu vou colocar aqui, ó, estaca. A primeira é o PC, que ela vale quanto? 322 mais 1,51, certo? É a primeira. A PT, a última, é na 300... Opa, aqui é cabeçudo, aqui tá diferente. 322 mais 18,62. E a última é na 333 mais 151. Então, eu tenho que montar aqui para me saber quantas estacas eu tenho. Então, eu vou começar a colocar elas. Ó, eu vou pegar aqui a estaca, vou pegar a primeira, que é a minha PT, vou colocar a próxima, 323, mais 20, 324, mais 20, 325. Então, vou estaqueando uma por uma, até chegar a quanto? A 333. Então, eu vou lá, 326. Então, vou somando cada uma delas, ó. 327, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Qual que é a próxima? É a 333 mais 151. Então, aqui é a PC. E aqui é a PT. Prontinho. Então, já encontrei os dois valores que eu precisava. Então, eu achei a estaca. Deixa eu colocar tudo maiúsculo, que eu acho mais bonitinho. Fica mais bonitinho isso. Certo? Vai ser a estaca mais o tanto. E aí, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou colocar o meu azimuth, o meu ângulo. Só que ao invés de eu colocar o primeiro, eu vou colocar o último. Pode fazer para o primeiro, pode fazer também, porque eu vou voltando, certo? Eu vou pegar o último e vou voltando as minhas deflexões aqui. Então, eu vou calcular elas aqui dentro. Então, eu vou pegar o meu azimuth aqui, ó, o meu azimuth, e vou calcular cada um deles. Então, eu vou calcular cada um dos azimuths. Então, eu vou somando ou eu vou subtraindo. Então, eu vou tirando ou colocando cada um dos valores que eu tenho. Então, eu vou pegar os meus azimuths, com os azimuths que a gente já conhece. Tá? Eu vou fazer igual o exemplo aqui, ó, trabalhando do final para trás, que é o que ela colocou. Mas aí você pode fazer da frente também, depois nós vamos fazer para frente, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o azimuth inicial, 58,12. Então, eu vou pegar o azimuth de saída. Então, eu vou pegar o primeiro para calcular até o último. Então, 58,12. Então, vou colocar aqui, ó, 58 graus. Cadê você? 58 graus. Cadê? Ah, o grau está aqui. ,58 graus e 12 minutos. Eu tenho que chegar em quanto? Vou colocar lá no final, ó. 81,27. Então, tem que chegar até 81,27. Beleza. Deixa eu colocar aqui um minutinho. Belezinha. Então, eu tenho que montar essa minha tabelinha aqui, ó. Então, eu tenho que fazer essa minha tabelinha para poder calcular do primeiro até o último lá, bonitinho. O que eu faço aqui agora? Eu preciso encontrar a minha deflexão, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui não está pedacinho por pedacinho? Então, eu vou pegar a primeira aqui, ó, a primeira que nós calculamos. Qual foi a primeira que nós calculamos? Está aqui, ó, 0,0791 graus. Então, dá 0,0791 graus. É 0,7191? 0,0791. 0,791. E a última, 0,0865. 0,0865. Isso aqui está em graus, tá? Ah, professor, mas tem como converter isso para graus, minutos, segundos? Tem. A gente, eu faço de um jeito, tá? Tem gente que faz de outros jeitos, tá certo? Eu já gosto de fazer do meu jeitinho, que eu acho mais fácil. Tem gente que põe isso aqui em graus, eu não sei nem como é que é,
tá? Eu já faço um pouco diferente, tá? Eu vou pegar os meus dados aqui, vou colocar eles lá no começo, certo? Eu vou colocar eles lá no começo. Pronto. Eu faço de um jeito, tá? Tem gente que eu sei que faz de outras formas. Eu faço assim, tá? Eu pego o inteiro, eu faço aqui, ó. Eu faço assim, ó, igual inteiro. Só trabalho assim, tá? Desse valor é igual. Eu falei isso aqui não, tá, gente? Isso aqui é o que eu faço, tá? Esse menos esse. Deu esse, eu sei disso. Eu ponho o inteiro. Esse valor aqui. Vezes 60. Pronto. Inteiro. 4 igual. Aí eu repito, ó. Esse menos esse vezes 60. Aí eu faço esse menos esse vezes 60. E aí eu ponho aqui, ó, inteiro, esse valor. O que eu fiz? Eu coloquei grau, minuto, segundo. É o jeito que eu faço, tá, gente? Eu só faço assim. Eu acho mais fácil. Eu acho mais simples, tá? Tem gente que faz diferente, tem a função de grau do Excel. Eu não uso, eu uso dessa forma que eu acho bem mais simples. Aí eu pego aqui agora, ó, copio e colo. Prontinho. Então, eu sei que variou 0, parará. Aí aqui, ó, esse primeiro, nós já calculamos ele, ó. Nós sabemos quanto que ele é. Ó. É o D, ó, é 1,1459, que é o que nós calculamos aqui atrás, aqui, ó, que é esse aqui, ó, que é a deflexão de 20 e 20, ó, 1,14159. Então, eu vou digitar ele aqui, ó, 1,1459. É isso mesmo? 14,595. 595. Aí você quer saber em graus, minutos, segundos, ó? Aqui, ó. 1 grau, 48 minutos, 45 segundos. Maravilha. Aí eu vou pegar agora, ó, e vou replicar. Por quê? Por que eu vou replicar? Porque da 322 de 3 para 24, rodou 20 metros. Então é a mesma variação. Opa! A mesma variação. Para a próxima, é a mesma. Para a próxima, é a mesma. Para a próxima, é a mesma. Próxima, 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 próxima. Então, eu posso replicar até o total. Então, quanto que foi a minha deflexão total? Eu vou aqui e somo, ó. Igual, soma. Eu somo todos esses valores aqui para mim, ó. Pronto, somei. Quero saber quanto que deu? 12 graus, 46 minutos, 15 segundos. Então, eu já tenho quanto que ele variou de um até o outro. Mas espera aí. Então, vamos voltar lá na nossa folhinha. Até aí, algum problema? Não, não vou dar Excel para vocês não, Saulo. Pode ficar tranquilo. Vou dar Excel para vocês não. Professor, parece tão facinho no Excel. No Excel é muito mais fácil, né? Hã? Não, vocês vão fazer trabalho. O trabalho vocês fazem no Excel, gente. Já vai estar pronto aqui. Vocês estão vendo eu calcular ele aqui. Vocês já vão usar o Excel direto. Então, vocês podem fazer o Excel sem nenhuma dor de cabeça. Tá? Vocês podem usar ele aqui. Aí é bom, professor. Hã? Aí é bom, né? Bom demais, velho. Porque é trabalho vocês vão fazer no Excel, vocês não vão fazer essa porcaria. É que nem o outro lá, vocês fizeram no CAD. Não vão esquecer na cabeça, não. Aí, ó, o que acontece? Quando você calcula... Eu tô perdida aqui no pedaço. Fala, Renata. Eu tô perdida. Pode falar. Professor, aquela primeira deflexão que o senhor colocou lá, a
primeira deflexão, que foi da primeira estaca, voltando aqui, desenho. Não, aquele do Excel, é isso. Então, a primeira deflexão aí, ok, a gente fez o cálculozinho, beleza. Como é que eu sei que essa segunda deflexão aí é a deflexão do 323? Porque nós calculamos ela aqui, ó. A cada 20 metros. Eu posso dizer que quando eu faço esse cálculo aí, eu tenho certeza absoluta que é a primeira, referente à primeira estaca. A primeira estaca. E aí, como eu sei que as estacas agora, elas vão a 323, a 324, a 325, elas vão de 20 em 20, então é sempre a mesma deflexão. Quando é que ela vai mudar? Quando ela passou para 333 mais 151. Porque aí agora ela aumentou quanto? Aquilo que nós calculamos aqui, ó. Aqui, que nós calculamos aqui, ó. Nós pegamos e calculamos ela aqui, ó. Ué, o que você tá? Nós calculamos ela aqui, ó. AD 138 e AD 151, ó. Nós calculamos as duas aqui, ó. Essas duas vão permitir que você comece e termine. Comece e termine. Então, aí as intermediárias, elas são o quê? Iguais, elas não mudam, tá? Elas ficam fixas lá, ó, elas não vão alterar. Então, elas vão ficar fixas ali e pronto, e acabou, tá? Até aí, há algum problema? Até aí, alguma dúvida, gente? Tranquilinho, tá? Tranquilinho, tranquilinho, tá certo? Agora parece que tá tranquilo, professor. Vamos ver na prática, né? Vamos ver na prática, né? Não, aqui é aquela situaçãozinha. A gente está calculando a alocação entre cada uma delas. Depois eu vou passar o trabalhinho para vocês calcularem no trabalho. Aí fica muito mais tranquilo. A gente vai treinando, já vai organizando. Agora, cada trabalhinho vocês já vão aguardando que vocês vão entregar tudo no final. Então a gente não tem dor de cabeça, tá? Porque eu tenho que dar essas práticas para vocês, tá certo? Acho que falta só mais um ou dois, tá? Acho que só falta mais um, que é a curva de transição. Não, acho que só falta esse, que eu vou mexer agora, que é a alocação, e acho que só falta a curva de transição pra gente finalizar. Isso. Acho que só falta esses dois, tá? Só faltam esses aí, que aí eu termino eles e a gente encerra o conteúdo, certo? Então acho que só tá faltando esses mesmos. Então vamos aqui. Pessoal, então a gente... Oi? Como que o senhor achou esse azimuth? Esse aqui, ele é dado. Isso. Eu dei ele aqui, ó. Nós calculamos ele lá no começo, ó. Nós estávamos com ele aqui no começo. Tá, não. Tá ok, não, gente, tá. É porque a gente deu ele lá no início. A gente pode calcular. E lembra que a gente calculou o azimuth? Ou pela deflexão, ou por coordenadas, alguma coisa assim. Entendeu? É uma dessas formas. Entendeu? Tranquilo? Então vamos Obrigado. lá. Não, tranquilo. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Deu um total aqui, ó, de 12 graus, 46 minutos. Vou sim, tá, Flávia? Eu tô até gravando essa aula. Eu até preferi colocar ele pelo Erebre, que é essa plataforma da minha empresa aqui, porque aqui eu consigo gravar, tá? Aqui ela fica gravada. E aí depois eu vou disponibilizar o link para vocês, tá? Ele fica liberado o link para vocês acessarem a aula. Aí fica de boa, aí fica tranquilo. Porque se eu fosse pelo Moodle, não tinha como gravar, tá? Aqui não, aqui ela grava, fica gravando, tô até gravando a aula toda. Aí depois eu vou disponibilizar, ela vai gerar o link, tudo bonitinho para vocês. Aí vocês baixam ela, tem a aula gravada de boa, tá? Acho que eu vou botar o link lá no Moodle, que é mais fácil. Vocês puxam direto de lá, tá? É bem mais tranquilo, beleza? É bem mais de boa. Então, essa aqui eu preferi usar essa minha plataforma por conta disso, tá? Só por conta que a gente consegue gravar aqui e não tem problema, tá?
E ela é mais limpa, ela é mais, não tem tanta frescura como tem aqueles outros lá. Então, ela é mais simples. Eu acho ela mais simples, é mais fácil de trabalhar e não tem problema, tá? Eu tô liberando o pessoal entrar aqui e sair, tá? Agora, o que eu preciso? Eu preciso calcular os ângulos, ou seja, deixa eu abrir lá minha telinha em branco. Então, beleza. Quando eu desenho ela aqui, ó, então eu peguei do meu ponto para cá, peguei para cá. Aí o meu azimuth está aqui, ó. O meu azimuth está aqui, ó, 81 e 12. O meu outro azimuth está aqui, ó, 51. Quanto que ele é? Eu não lembro quanto que é o valor dele. 58, 12 e 81, 27. 81, 27. Acho que é 58 e 12. 58 e 12. Cinquenta e 12. Certo? Agora, a primeira deflexão eu já tenho. Eu preciso calcular agora a segunda deflexão, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante, até chegar na última ali. Mas agora eu preciso achar o ângulo aqui, ó. Esse ângulo. Então, para cada um eu preciso achar o seu ângulo. Eu preciso achar o ângulo que eu tenho aqui, ó, que eu tenho aqui dentro. Então, eu preciso achar este ângulo. Eu já sei uma informação. Eu sei o meu AC. Eu tenho o meu AC, que é o que a gente calculou. Quanto que ele vale? Vamos lá nele lá, ó. Vamos lá no AC, ó. O AC, a gente calculou ele lá no começo, ó. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. 10 graus, 10 minutos. Não, tá aqui, ó. É esse aqui, ó. 23 e 15, que é o ângulo que nós calculamos aqui, ó. Certo? Lá no começo a gente calculou ele, certo? Então agora eu vou usar esse ângulo. Por quê? Esse ângulo é esse ângulo aqui, ó. É o AC todinho. Então, é 23 e 15. Só que ele é total. Eu quero para a primeira parte e para a segunda parte. Ou seja, do ponto de início e para o ponto final. Então, eu tenho que trabalhar eu tenho que distribuir isso. Eu não posso jogar ele inteiro. Então, eu vou jogar em duas partes. Uma parte para o começo e uma parte para o final. Ou seja, eu vou trabalhar com a metade. Então, eu vou dividir isso aqui por 2. Então, o meu ângulo vai ser 23 dividido por 2. Vai dar quanto isso aqui? Calculadora. 23 graus, 15 minutos, dividido por 2, dá 11 graus, 37 minutos, 30 segundos. Certo? Então, é o que nós encontramos ali. Então, eu só preciso para me poder distribuir para o início e para o final. São duas retas aqui. Então, eu preciso para as duas. Agora, eu vou conferir essa deflexãozinha. Por quê? Quanto que eu cheguei lá? 11,37. Ah, mas tem um erro aqui, ó. Deu 12,46. E agora? Ah, tá. Eu coloquei uma a mais, tá? Eu coloquei uma a mais aqui, ó. Então, eu não tenho a última. Eu só tenho aqui, ó. Desculpa, eu coloquei uma a mais aqui, tá, gente? Eu coloquei uma a mais aqui, ó. Desculpa, eu coloquei uma a mais, tá? Olha só. Quando eu calculei aqui, ó,
Quando eu calculei aqui, nós chegamos a 11,37, que é o valor que a gente tinha total. Beleza. Então, eu deveria chegar aqui, ó. Eu deveria chegar com 11,37,30. 11,37,30. Opa, então bateu 11,37,30. Certinho. Então, ó, a soma que eu tive aqui, ó, a soma que eu tive aqui, ela tem que ser igual. Se não for igual, eu distribuo esse erro, essa diferença. Aqui ela foi igualzinha, então ela ficou igualzinha aqui, ó. Então, esse valor, ele é uma conferência. Eu posso calcular um erro? Posso. Esse erro vai depender, certo, da aproximação que você fizer aqui, ó. Como é que eu estou usando várias casas, ele vai melhorando. Ó, quer ver? Ó, eu vou colocar apenas 2 casas, ó, para vocês verem, ó. Ele dá uma diferença, ó, de 2 segundos. Estão vendo? Dependendo do número de casa que eu colocar, eu vou piorar um pouquinho mais agora, ó. Então, quanto mais casas depois da vírgula você usar, melhor, ó. Ó lá, ó. Agora eu vou colocar, ó lá, ó. Deu 8 segundos. Estão vendo? Dependendo do número de casas depois da vírgula que você usar, ele vai dar uma diferença aqui, ó. Eu vou deixar com 3 casas só, tá? Para dar essa diferença aqui de 8 segundos. Tá? Só para a gente poder saber como que corrige, tá certo? Se você achar que dessa diferença, ó, não der igualzinho, eu tenho que fazer uma correção. Como que eu vou corrigir? Então, eu vou pegar esses 8 segundos e vou somar. Eu vou somar aonde? Eu vou somar ele em cada um dos elementos. Então, eu vou somar ele em cada um deles lá. Então, eu vou pegar eles aqui, vou somar e vou tirar e vou alterar ele aqui dentro. Tá certo? Vou alterar aqui. Então, eu vou somar 8 segundos. Então, ao invés de trabalhar com 11,32, eu tenho que chegar a 11,30. Então, a diferença foi 8 segundos. Então, tem que pegar 8 segundos e compensar aqui, ó. Então, esse valor, ele muda. Eu vou só colocar mais umas aqui. Ele vai ser quanto agora? 58 graus, 12 minutos e 8 segundos. Eu tenho que corrigir, eu tenho que fazer essa correção. Eu tenho que aumentar 8 segundos para chegar no valor que eu quero. Então, aqui, ó, eu aumentei. Estão vendo? Ó? Eu aumentei o meu valor aqui, ó. Então, o valor corrigido agora foi esse. Por quê? Porque eu usei poucas casas depois da vírgula. Se eu tivesse usado mais, eu não precisava fazer essa correção. Eu poderia continuar o cálculo direto. Tá certo? Então, se der diferença aqui, ó, você calcula a diferença, vê quanto dá, pega a diferença e soma aqui dentro. Morreu o assunto. Tá? Ou subtrai. Se ele for maior, vai dar negativo, aí você tira. Se ele for positivo, você tem que somar, tá certo? Então, você tem que fazer um ou outro, tá? É o que faltar, tá certo? Ó, 32, aqui eu tenho que diminuir, né? O burro. Aqui eu tenho que diminuir. Aqui é menos 2, tá? Aqui é menos 2 segundos. Então, menos 2, então seria 11,58. Certo? Seria 11,58, tá? Então, aí ele diminuiria 2 segundos aqui, ó, para chegar nos 30, ó. Então, 37, 32, para 30, falta 2 segundos. Então, eu vou tirar 2 segundos ali. Tranquilos? Então, vai depender muito de como você ajustar o valor aqui, ó, tá? De quanto você colocar ele aqui dentro, tá? Se você colocar com mais casas, vai ficar mais preciso. Então, você não precisa corrigir nada, que ele dá certinho. Então, 4, 5... 9,5, acho que era isso que dava, né? É isso. Olha lá. Fica certinho. Então, eu não preciso corrigir nada, tá? Então, normal, tranquilinho, não precisa corrigir nada, tá certo? Aí, agora, eu vou fazer um cálculozinho aqui agora. Até aí, alguma dúvida, algum problema? Tranquilos? Sim. Fala. Dúvida. Professor,
Eu achava que lá na estaca 333, eu achava que essa deflexão que está aí é a deflexão da estaca 333 mais 151. Aqui, ó. Porque a gente calculou Aqui? isso. Para mim, essa deflexão é a de baixo. Não, é aqui mesmo. Ajuda eu a entender esse Vocês vão entender negócio. daqui a pouco por que é aí. Porque é o Ai, seguinte, ó. Olha só, a diferença tá no seguinte. Essa deflexão aqui não é dessa. Ó, eu vou colocar mais uma casa aqui. Para me chegar na 323, eu tenho essa deflexão. Para 324, é essa. Para 325, entendeu? Eu vou chegar lá no final, ó. Eu vou chegar na 334 aqui no final? Não. Eu vou chegar na 333 mais 151. Entendeu? Então é do trecho. Então, ó, para mim chegar na 323, eu gerei essa deflexão. Para chegar na 324, 323 para 324, é essa. Para 24 para 25, é essa. Lá no final, para 333 para 351, 33, 151, é essa. Então, é o trecho, é início e fim, início e fim, início e fim. Entendeu? É como se eu pegasse aqui, ó. entendi. Vou voltar aqui. Deixa eu colocar mais uma página aqui. Como se eu colocasse aqui, ó. Ó, dá 333. Opa, desculpa. Deixa eu apagar. Dá 322 mais 18. Quanto que é? Eu não lembro mais. 18, 62. Para a 333 foi 0,0179. 179? Quanto que é? Ô, cabeçudo. 791. Zero 791. Para 334 é 1,14595. 14595. Aí ele vai indo até a 333. Para chegar na 333 mais 151, você teve uma deflexão de quanto? De 0,0865. 0,0865. Então, ó, é o intervalo, ó. É o início e o fim, ó. É deflexão para chegar nele. Então, deu esse intervalo. É que aqui eu não tinha colocado, ó. Eu não tinha colocado a estaca final. Então, eu posso colocar assim, ó. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Início e fim. Aí aqui eu tenho a minha estaca. Então, dá 322 mais 18 para 323, eu tive essa deflexão. Para essa, ó, 333, para essa eu tive essa deflexão. E essa aqui, ela vai de 20 em 20. Esse intervalo aqui, ó, deu só 151, que é só esse pedacinho aqui, ó. Entendeu agora? Então, ele vai ter essas diferencinhas, tá? Tranquilo aí? Tranquilo, professor, obrigada. Não. Até a gente pegar... Ai, caramba, não desliga minha tela, não. Até a gente pegar o jeitinho, ela complica um pouquinho. Então, eu vou pegar agora, ó, eu vou pegar esse valor e vou somar com a minha variação, ó, com a minha variaçãozinha aqui, ó. Então, eu vou fazer o processo inverso. Então, vou pegar isso aqui, é 58 mais 12 dividido por 60.
Então, tá lá. Eu vou pegar esse valor mais quanto variou. Ó, quanto variou. Esse valorzinho agora, beleza. Então, essa é o meu parâmetro inicial. Então, para que ele chegue nesse aqui, então eu vou ter que somar. Somar mais quanto? Mais esse valor. Então, eu vou pegar esse mais esse aqui, ó. É isso? Deixa eu só confirmar aqui que eu tinha feito ele para... Opa! Eu tinha feito ele aqui certinho. Não, desculpa, eu fiz uma besteirinha aqui. Tá, fiz uma besteirinha aqui. Isso aqui não é aqui não. Agora que eu lembrei. O próximo aqui, ó, que é a próxima estaca, eu vou pegar o valor da deflexão mais... Opa, deixa eu... ali, senão ele não vai sumir. O valor do ângulo mais a minha deflexão. Certo? Então, eu peguei esse com esse. Aí eu vou vendo os ângulos ali, ó. Deixa eu somá-los aqui, ó. Então, vou pegar ele aqui. Então, deu esse valor mais esse valor, ó. Então, a diferença aqui, ó, eu somei 69, 49 e 30, que é esse valorzinho aqui, ó, que eu peguei o meu azimuth mais a minha variação, deu 58 e alguma coisa. Esse valor, certo? Esse, opa, cadê que eu fiz aqui? Ah, tá. Esse valor, que é a soma dos dois, que é esse aqui, eu peguei esse mais esse, deu esse aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Um com o outro. Agora eu vou replicando, ó. Vou pegar igual esse mais... Opa, aqui é ruim quando ele faz isso. Esse mais esse, ó. Tá lá. Aí eu vou replicando até chegar no final. Quando eu chegar no final, ó, fui fazendo todos, ó. Fui fazendo todos. Tá vendo, ó? Fui fazendo todos, ó. Somando cada um deles, ó. Cada um deles. Aí eu vou somar aqui, ó. Vou pegar aqui. Ó. Deu uma diferencinha. Por quê? Vamos olhar lá. Ó. Aqui, ó. Agora eu vou fazer o último, ó. Para chegar no último. Ó, vou fazer o último aqui, ó. Para chegar no último, eu tenho que chegar no meu erro lá, ó. Nossa, deu 10, acho que eu fiz alguma continha errada. Não, olha lá, ó. Bateu certinho com o valor. Quando você calcula, olha só. Eu vou apagar aqui esses dois. Ó, vou apagar aqui. Ó, eu vou deixar aqui. Deixar aqui. Ó, esse aqui, ó. Eu peguei a deflexão anterior mais o ângulo, deu esse valor. Para chegar no último trecho, ó, eu não tinha somado ele, ó. E ele tem que bater, ó. Opa. Igualzinho lá, ó. 81,27,0, 81,27,0. Então, eu já tenho os ângulos calculados. Ou seja, o valor que eu saio é o valor que eu chego. Então, saí com um, cheguei com ele. Então, eu já cheguei nos dois valores aqui. Então, agora eu já tenho como conferir. Se desse diferença aqui, eu teria que corrigir para poder chegar. Como não dá, porque eu usei mais casa depois da vírgula, sem nenhuma dor de cabeça. Então, ó, repetindo, ó, peguei, calculei o primeiro. Como é que eu calculo o primeiro? Pego o meu azimuth mais o total variado lá, ó, o total que variou, certo? Joia. Como é que eu faço o próximo? Pego lá, ó, quanto que variou mais o meu ângulo. E o que são esses ângulos que eu acabei de calcular aqui? O que são cada um desses ângulos? Esses ângulos são os ângulos de locação. Deixa eu aumentar mais uma página. Ou seja, da primeira estaca
Para a segunda, o ângulo, que é o meu azimuth, eu calculei, que deu 69, 49, 30. Então, lá em campo, eu vou colocar no teodolito, 69, 49, 30. Para o segundo, eu encontrei... Opa! Não some não, filhinho. Para o segundo, 69, 54, 15. Então, vou lá, coloco 69 no teodolito. 69, 54, 15. E aí por diante, ele vai gerando a minha curva bonitinho lá em campo. Ó. Eu vou fazendo ele certinho até chegar no final. Aí eu ligo e faço a minha curva. Então, cada ângulo desse, são ângulos sucessivos, ele vai gerar para mim a minha curva, certo? Então, ele vai gerar a curva lá bonitinho, certinho. Então, aqui, a gente chama isso aqui eu tenho grau, minuto e segundos. E aqui são os meus, como a gente chama, os meus HZs, que você coloca em campo para poder fazer a alocação. Então, ele fica aí bonitinho para a gente poder calcular. Então, aí tenho a minha tabelinha, que a gente chama de tabelinha de locação. É a minha tabela de locação. Dúvidas? Muitas ou poucas? Meninos? Professor. Oi? Eu acho que quando a gente começar a fazer atividade, porque assim, eu vou pedir para vocês replicarem. Parece ser mamãozinho com açúcar. Oi? Mas quando a gente começa a fazer mesmo no papel, é onde que a gente começa a surgir as dúvidas, né? Que aí que começa a aparecer as dúvidas. Mas o processo é esse, para calcular a tabela de locação. Tá? Essa é a tabelinha de locação. Tá? Essa tabelinha de locação ela é bem tranquila. Ela não é muito complicada. É só você saber pegar cada elemento. Vocês têm que ir e depois voltar. Sempre lembrando, eu preciso do azimuth de saída, vou até colocar ele aqui com essa corzinha, e o azimuth de chegada, certo? Vou ter a somatória, que é quem eu vou usar, para poder achar o ângulo de partida. E aí, com as deflexões, eu vou somando ou subtraindo. Se eu fizer do ponto final para o ponto inicial, eu subtraio. Quando eu faço do inicial para o final, eu somo. Ele dá o mesmo resultado, dá a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu tinha feito o meu ao contrário, para ver se ele ia dar certinho. Ó, eu fiz o meu ao contrário. Ó. Deu a mesma coisa. Ó. Deu certinho. Quer ver? Vou até puxar aqui. Ó. 69, 49, 25, 44, 14, 44, 0. Qual que foi a diferença? Por que deu diferença? Porque o meu ângulo aqui, ó, eu coloquei outros parâmetros, ó. Eu coloquei mais valores, ó. Eu fiz uma continha diferente aqui, ó. Eu aproximei no ângulo e decimalizei. Aí ele deu uma diferença, ó. O meu aqui deu 26 e era para chegar em 30 lá, ó. Cadê? Deixa eu até pôr, não pus aqui embaixo, não. Deixa eu botar o seu aqui, ó. E era para chegar em 30, ó. No meu aqui, como eu aproximei no ângulo, deu 26. E aqui, sem aproximar no ângulo, fazendo o cálculo direto, já deu muito melhor, tá certo? Então, isso aí vai da sua habilidade em fazer a correção, tá certo? Belezinha? Eu vou deixar agora salvar. Vou parar a gravação aqui agora.